O melhor presente que nós poderíamos ter ganho, o melhor presente que nós podemos dar é Jesus, é aquilo que Ele fez por nós. E para essa mensagem, culto de batismo, tempo de advento, eu quero refletir com vocês um pouco sobre esse tempo de advento e o nosso papel como igreja. E para isso, vamos ler juntos uma das profecias sobre a vinda do Messias, que nós encontramos em Ageu, do capítulo 2, versículos 1 a 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter um momento de oração. Obrigado, Pai, pelo Teu plano infinito de amor por nós. E que nós podemos ter esse momento juntos aqui como igreja, onde nós olhamos para Ti e refletimos, aprendendo mais sobre esse amor que se derramou por nós. Obrigado que podemos contar contigo, com a Tua presença, com a presença do Teu Santo Espírito agora em nossos corações, e venha estar nos dando entendimento, nos ensinando aquilo que Tu queres que aprendamos. Em Teu nome eu oro, amém. Tempo de advento. Para muitos, sinônimo somente de estresse, correria, final do ano, fim das aulas, formaturas, encerramento dos trabalhos e correria, e 13º e 14º, pena que não tem, né? Mas advento, do latim adventus, que significa vinda, chegada ou início. Adventus Domini, como está aqui, significa chegada do Senhor. E define essa época do ano em que os cristãos se preparam para comemorar a vinda de Deus à terra. A vinda, o nascimento de Jesus de Nazaré, o Natal. Cristãos do mundo todo celebram essa data e se preparam durante o tempo de advento para celebrar Jesus. Originalmente, esse termo advento era usado no Império Romano para anunciar a chegada, a visita ou a presença de alguém do alto escalão, de cargo elevado do Império Romano. Especialmente quando o próprio imperador vinha, quando um próprio rei chegava a uma cidade, a um local, a um país, eles declaravam um tempo de advento, um tempo de preparação. E os cristãos, que não eram nenhum ETs, agiram dentro da cultura em que eles estavam inseridos e pegaram esse termo advento para designar o relacionamento que eles tinham com um tal de Jesus de Nazaré. E eles falavam: nós vivemos num advento. Quando nós esperamos, olhamos para Jesus, nós nos preparamos para a chegada de alguém
de um alto cargo, de alto escalão, de um rei. E assim se desenvolveram dois significados para o termo advento. O primeiro é esse que nós estamos celebrando agora, o calendário eclesiástico, advento, preparação, espera da festa do nascimento de Jesus. E nós geralmente celebramos isso com 4 velas, né? E a cada domingo vamos acendendo uma vela. Isso representa um pouco os 400 anos de silêncio de Deus, de espera, desde o profeta Malaquias até o profeta João Batista. Foram em torno de 400 anos ali em que Deus ficou calado. Não se ouviu nenhuma profecia, e o povo de Israel ficou na expectativa, e agora? Quando vem o Messias? Aquele que vai libertar o nosso povo do Império Romano, da escravidão. Quando vem o Messias? Então, por isso, nós temos essa simbologia também das 4 velas. E o outro significado do termo advento é a nossa espera para a segunda vinda de Cristo. Não somente agora em dezembro nós vivemos um tempo de advento, mas o ano todo, nossa vida toda, ele é um advento em que nós temos que viver preparados, esperando a segunda volta do Messias. Assim como os judeus estavam esperando o Messias nascer, o libertador, nós, no momento, vivemos também o advento da segunda vinda de Cristo, durante todos os dias da nossa vida. E existem muitas profecias no Antigo Testamento que falam sobre o Messias. Talvez a preferida delas, Isaías 7,14, e a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Há muitos salmos messiânicos, até mesmo em Gênesis já existem profecias sobre a vinda de alguém que irá libertar a humanidade do pecado. Daniel, Jeremias, Miqueias, Zacarias, Malaquias, todos profetizavam sobre o Messias. E um deles foi o profeta Ageu, como nós lemos antes. E a sua profecia está muito ligada à construção do segundo templo que houve em Israel. Aqui temos uma imagem de como provavelmente foi o primeiro templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão por volta de 950 a.C. E como vocês podem ver nessa foto, ele era grande, gigantesco. Era um templo pomposo, cheio de ouro, de coisas preciosas, da mais pura madeira, das mais finas pedras. Era um templo realmente rico. E nos diz a história que quando foi feito o culto inaugural deste templo, depois da oração do rei Salomão, diz que a glória do Senhor veio e encheu o templo, encheu o Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança, o local onde era para ser a morada de Deus. E a glória de Deus encheu esse lugar como uma nuvem, assim como já acontecia no tabernáculo, quando o templo ainda era apenas uma tenda, enquanto o povo de Israel vagava pelo deserto. Sempre que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para estar na presença de Deus, a glória de Deus enchia o templo como uma nuvem. Bom, esse templo foi destruído em 587 pelos babilônicos, quando então o povo de Israel foi levado para o exílio, para a Babilônia. E depois de 67 anos, o rei da Pérsia, que daí tomou o poder da Babilônia, disse para os judeus: vocês podem voltar para a terra de vocês e reconstruir a sua vida na terra de vocês. Nós vamos continuar controlando vocês, vocês continuam sobre o nosso senhorio, mas vocês podem voltar para a terra de vocês e construir o templo de vocês. E no livro de Esdras, nós podemos ler toda a história de
quantas pessoas voltaram, como foi feita a construção do segundo templo. E uma das coisas interessantes é que esse segundo templo, ele não era tão grande, não era tão rico, não era tão pomposo como o primeiro templo foi. E um dos fatos curiosos é que muitas dessas pessoas que estiveram lá quando foi lançado o fundamento do segundo templo, eram pessoas que tinham conhecido o primeiro templo. 67 anos, ainda eram jovens, talvez voltaram velhinhos para Israel. Eles viram o fundamento desse segundo templo ser lançado e choraram. Choraram. Não de alegria, mas porque esse segundo templo não era tão grande, não era tão glorioso como o primeiro templo. Bom, esse segundo templo ele foi construído em 2 etapas. A primeira etapa, e depois os inimigos de Israel conseguiram fazer uma pausa. Talvez o pessoal dos direitos humanos, ou da ecologia, foi lá e fez um embargo, alguma coisa aconteceu lá, e não quiseram deixar eles terminarem de construir aquele templo. E a construção desse segundo templo ficou parada por 16 anos. E nesse contexto, nesse meio tempo, no final desses 16 anos, surge o profeta Ageu para trazer uma mensagem de incentivo ao povo judeu, ao povo de Israel que estava lá, para dizer para eles: pessoal, vamos terminar esse templo, vamos levar adiante. E é interessante ler. Ageu é um livro bem curtinho, apenas 2 capítulos. No primeiro capítulo, o profeta Ageu chega para o povo e diz: vocês estão preocupados demais em construir as casas de vocês, estão preocupados demais em poder melhorar de vida, estão preocupados demais com as coisinhas de vocês do dia a dia, e vocês se esqueceram do meu templo. Vocês se esqueceram da real função do povo de Israel, que é ser a presença de Deus na terra, os representantes de Deus na terra. O povo que era para mostrar para os outros povos como é que se vive segundo a vontade do Criador. E neste contexto, o profeta Ageu dá esse versículo: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu queria incentivá-los a voltar a construir o templo. E ele diz isso, só que depois que o templo foi construído e inaugurado, a glória de Deus não apareceu como uma nuvem dentro do templo. E vocês podem se imaginar o povo agora: tá, Ageu, você nos disse que a glória desse segundo templo, mesmo sendo menor, seria maior do que a do primeiro templo. Mas por que Deus nos abandonou? Por que Deus não se fez presente agora nesse templo? Para nós entendermos essa profecia, é bom nós entendermos um pouco também como funciona toda a dinâmica do templo, instituída por Deus para Israel. Vamos nos imaginar que esse quadro branco é o templo. Do lado de fora do templo, todas as pessoas de todas as tribos, raças, línguas, eram convidadas a poderem visitar. Ao redor do templo vinham muitas pessoas que queriam se achegar um pouco mais a Deus, tentar conhecer mais o que é essa fé que transformou esse povo de Israel. Mas para entrar no templo, você precisava ser um judeu. Que decepção! Uma viagem de não sei quantos 1000 quilômetros e chegar lá e está fechado. A igreja, está fechado o templo. Somente os judeus poderiam entrar no templo. Mas, para se achegar mais perto de Deus, haviam mais restrições. Havia uma ala onde somente os homens poderiam entrar.
Seguindo adiante, havia uma outra ala onde somente os levitas, o povo, a tribo que foi selecionada para o serviço no templo, aqueles que arrumavam, limpavam o templo, eram responsáveis pelas questões da liturgia, somente os levitas entravam. Uma outra barreira que somente os sacerdotes, os chefes da lei, aqueles que realmente faziam toda a liturgia para o perdão de pecados do templo, eles podiam entrar. E daí havia também o Santo dos Santos, onde uma vez por ano, o sumo sacerdote, o chefe de todos, entrava nesse local e podia ficar na presença de Deus. E era nesse local que normalmente a glória de Deus se enchia como uma nuvem. E era o sinal que o povo sempre esperava: Deus ainda está conosco. Deus ainda rege, guia o nosso povo. Apesar dos nossos pecados, nós entramos no Santo dos Santos através do sumo sacerdote, e ele faz a propiciação pelos nossos pecados, e o nosso povo está livre mais uma vez. O acesso a Deus era restrito. O papel do templo era mostrar a presença e a glória de Deus. Essa era a comissão do povo de Israel, representantes de Deus na terra. Deus estava presente, porém inacessível. Não era qualquer um que poderia chegar à presença de Deus. E era assim que funcionava o culto, era assim que funcionava no Antigo Testamento. Mas como nós já falamos, no segundo templo, Deus não estava no Santo dos Santos. A glória de Deus não encheu o Santo dos Santos. E o povo ficou com uma pulga atrás da orelha, como se diz. Aonde está Deus agora? Estamos abandonados? Estamos sozinhos? Talvez quando o profeta Ageu profetizou essas palavras, muitos não entenderam o que ele queria dizer. E ficaram esperando, à espera. Preparados, sim, num tempo de advento. Mas esperando o que vai acontecer de nós. A glória desse templo será maior do que do primeiro. E se nós lemos nos evangelhos, versículo que o pastor Norberto citou antes da música do quarteto, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E essa frase aqui, eu acho fantástica. Vimos a sua glória. Aquela glória que o povo esperava ver encher o Santo dos Santos no segundo templo e não aconteceu. De repente uns pescadores lá da Galileia falaram: nós vimos a glória. E ela estava num homem que nasceu em Nazaré. Nós vimos a glória de Deus nele. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui cumpre-se a promessa de que o templo, o segundo templo, teria uma glória muito maior. Porque Jesus mesmo, no Evangelho de João, nós podemos ver, no capítulo 2, ele se refere a si mesmo como sendo o templo de Deus. E em Jesus foi modificada completamente essa dinâmica do templo. O acesso a Deus que era antes restrito, de repente estava no meio do povo. Aquele Deus que se fazia somente disponível àquele um sacerdote, uma vez por ano, estava andando no meio do povo, conversando com o povo, curando as pessoas necessitadas, amando aqueles que estavam negligenciados pela sociedade. Deus se fez presente em nosso meio, Deus conosco, Emmanuel. E assim se cumpre, e assim muda a dinâmica do templo. Deus
vem para fora, para todos. Jesus é o templo, e assim se cumpre o que está em Ezequiel 37, em Levíticos 26. Minha morada estará com eles, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então, quando meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. A Bíblia nos relata que depois da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando de uma vez por todas, esse Deus inacessível não existe mais, Ele está acessível a todos nós. Nós podemos nos achegar a Ele. Mas o que tem isso a ver conosco hoje, como igreja? Minha morada estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre. Se nós continuamos lendo o Novo Testamento, vemos que essa promessa se cumpre duplamente, 2 vezes. E o apóstolo Paulo, nas 2 cartas aos Coríntios, ele escreve: vocês não sabem que são santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? 2 Coríntios 2,16, pois somos santuários, templos do Deus vivo. Como disse Deus, os versículos de Levíticos e Ezequiel: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa do Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Jesus é o templo. E a promessa continua e é transferida sobre nós. Nós somos o templo de Deus aqui na terra. Não esta construção, mas nós como igreja. Quando nós, como igreja, nos reunimos, vivemos juntos, trabalhamos juntos, buscamos o reino de Deus, construir o reino de Deus juntos, aí nós somos templo, santuário do Deus vivo. E se nós fizéssemos agora uma pequena comparação entre como Jesus cumpriu essa promessa e como nós cumprimos ou devemos cumprir essa promessa, Jesus mostrou e viveu a glória de Deus no meio do povo. Ele levou o amor de Deus ao povo, ele foi Emanuel. Ele deixou o acesso a Deus aberto para todos. Nós como templo, como igreja, nós mostramos e vivemos a glória de Deus na nossa cidade. Levamos o amor de Deus ao povo. Agimos como Jesus e vamos até as pessoas que precisam realmente, que têm necessidade desse amor, e mostramos esse amor. Somos Emanuel, Deus conosco, deixamos o acesso de Deus aberto a todos. Ou será que muitas vezes nós, com a nossa vida, agimos como no Antigo Testamento e restringimos esse acesso? Deixamos as coisas mais difíceis. Através de Jesus, Deus estava entre os homens. Agora, através da igreja de Deus, e da igreja, Deus mora também entre os homens. Vocês já pararam para pensar na grande responsabilidade que nós temos como igreja? Representantes de Deus aqui na terra. Pois somos santuário do Deus vivo. Habitarei com eles, estarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que nós possamos aplicar esse conceito de sairmos daqui e sermos igreja para quem precisa. Sermos Jesus para quem precisa. O templo de Deus vivo num tempo de advento. E agora não me refiro somente a essas 4 semanas de advento, mas a toda a nossa existência, a toda a nossa vida. Que nós possamos ser uma igreja que vive preparada
para receber o Rei, que vive preparada para agir da maneira como Jesus agiu. E talvez a mensagem do profeta Ageu nos faz um alerta nesse momento. Com o que nós estamos mais preocupados? Com o nosso próprio umbigo? Com a nossa própria casa? Com as nossas coisas materiais? Com o presentinho do final do ano? Tudo coisas boas. Fomos até incentivados a dar presentes nos pequenos grupos, de maneira secreta às outras pessoas. Mas como igreja, que consistência nós temos? De pessoas que vivem somente para si, que investem dons, recursos e tempo somente para si, ou olham para o mundo lá fora da maneira como Jesus fez e foi até eles e falou do amor de Deus para eles. Nós somos uma igreja tão rica em dons, em recursos, e nós pensamos muitas vezes só no nosso próprio conforto, no nosso próprio umbigo. Minha oração é que o Espírito Santo venha estar tocando o coração de cada um de nós. Que nós possamos usar tudo aquilo que temos e somos, na mesma quantidade que Deus nos deu, para investir naquilo que realmente importa. E cumprirmos a nossa missão como igreja, que é representante de Deus em nossa cidade. Não somos os únicos, temos muitas outras. Mas temos que tomar consciência que esta é a nossa missão. Não pensarmos apenas no nosso mundinho aqui, mas pensarmos de maneira global. Mostrando o amor de Deus para o mundo, sendo Jesus para o mundo à nossa volta. Que Deus nos dê força e visão para cumprir esse mandamento e essa profecia. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra que é tão viva e eficaz e pode nos mostrar aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós devemos ser em ti. Vem estar trabalhando no coração de cada pessoa aqui, que juntos como igreja possamos estar nos engajando para aquilo que realmente importa, para o tesouro maior, que é aquilo que tu tens dado em nossos corações, e que possamos realmente estar presenteando esse amor que recebemos, todas as graças, todas as bênçãos que recebemos, todas as riquezas que recebemos, assim como tu fizestes, deixando tudo de lado e levando aos outros. Pai, nos ajude, nos dê força para sermos representantes teus que te agradem aqui na terra. Em teu nome eu oro. Amém.